Se você sente que perde o controle da sua vida, esse vídeo é pra você. E não, o problema não são as redes sociais ou qualquer outro tipo de estímulo. O problema, na verdade, eu acredito até que você já sabe, é a nossa falta de autocontrole ou a exercitação do domínio próprio, da virtude do domínio próprio. E o que mais me chamou a atenção quando eu estava pensando nesse tema foi uma matéria que eu vi agora há poucos dias atrás, né, na CNN, onde a Google e a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, foram condenadas, responsabilizadas por deixar uma jovem viciada nas redes sociais. Esse foi o veredito. E aí, quando eu bati o olho nessa matéria, eu fiquei me questionando até que ponto algo externo, como por exemplo as redes sociais, tem poder sobre a minha vida e de fato até que ponto eu posso controlar isso, né? Eu posso limitar isso. Então, se você não me conhece, eu me chamo Laís e uma das coisas que eu gosto de falar aqui nesse canal é justamente sobre como a gente pode mudar a nossa realidade, independente do nosso contexto, a partir de decisões diárias. Só que para você decidir, né, de fato, para você tomar uma decisão para sua vida, você precisa ter exatamente o controle dela, o domínio dela. E claro, a gente está falando aqui de vida real, né? Eu e você somos seres humanos e a gente sabe que a vida é bem complexa, é bem difícil. Então, é por isso que muitas vezes a gente não consegue justamente exercitar esse domínio próprio sobre a nossa vida. E já entrando aqui no conteúdo de uma forma bem prática, porque eu acredito que as redes sociais não são um problema ou qualquer outro tipo de estímulo. A gente sabe que até geneticamente existem pessoas que têm mais facilidade de se tornar viciado em alguma coisa, não apenas em redes sociais. Pode ser em drogas, pode ser em bebidas, pode ser, sei lá, em comida. E existe isso, existe essa tendência maior. Só que eu não sei se esse foi o caso, por exemplo, da jovem lá da matéria, uma jovem de 20 anos. E quando, como eu disse, quando eu parei pra pensar, né, eu fiquei, né, me perguntando por quê? Porque eu sou a pessoa, como eu disse, que eu acredito que a gente pode mudar a nossa realidade, porque é isso que eu tô fazendo. Eu tô buscando mudar a minha realidade através de atitudes diárias. E eu sei que é muito mais fácil eu chegar aqui pra você e dizer assim, olha, não, eu tava cansada, eu saí pra trabalhar, né? Principalmente alguém dentro do meu contexto. Saí pra trabalhar, acordei logo cedo, trabalhei o dia todo fora, cheguei em casa tarde da noite. Tudo que eu queria era relaxar, porque afinal de contas eu mereço, eu trabalhei muito. E eu só queria relaxar, por isso que eu fui para as redes sociais. As redes sociais é só uma distração, é só realmente para aliviar a cabeça e tirar o estresse do dia a dia. Eu sei que é muito mais fácil eu contar aqui essa história para você e até que ela é bonita. E até que eu realmente entendo, porque no final das contas, a gente não quer viver nessa pressão. Uma das coisas que eu busco pra minha vida, né, principalmente por conta daquilo que eu costumo falar pra mim mesma, que é justamente que tem que vencer a si mesma em primeiro lugar e o seu ambiente. Porque na maioria das vezes o que causa esse estresse, essa paralisação da gente ficar procrastinando e não conseguir ir adiante, é justamente esse cansaço, essa fadiga, esse estresse do dia a dia, ir de volta pro trabalho, metas, compromissos, enfim, várias coisas para dar conta. E eu entendo essa necessidade que a gente tem, especialmente no mundo acelerado, de querer relaxar, de querer desestressar. E aí, onde a gente encontra essa facilidade? Na rede social, por exemplo. Mas isso não significa dizer que ela é o único meio para isso. Então, uma das coisas que a gente subestima o poder que tem é o quanto nós, seres humanos, somos seres extremamente influenciáveis. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, né, sobre o como que a gente evoluiu dessa forma, o quanto que pertencer a um grupo social, por exemplo, era uma questão de vida ou morte, lá na pré-história mesmo. Então, entre você, o urso e o leão, provavelmente quem sairia ganhando não ia ser você, não ia ser a gente. E aí, o ser humano, ele de fato, ele tinha que ter essa autorresponsabilidade. Porque imagina eu e você lá na pré-história. Se alguma coisa desse errado, você com certeza não ia culpar o ambiente, o outro, não. Era uma questão de vida ou morte. Se você fizesse qualquer coisa errado ali no seu planejamento, por exemplo, de caça, se o seu machado, sei lá, tivesse desafiado, não cortasse, quebrasse, provavelmente você seria o culpado. Não teria como culpar
outra pessoa. Então eu falo isso porque, querendo ou não, a gente tem essa tendência de culpar, só que a gente esquece justamente o ponto que nós, seres humanos, somos seres extremamente sociáveis e por isso a gente é influenciado a todo o momento. Desde quando eu e você acordamos ao momento que a gente vai dormir. As coisas que você faz quando você acorda, a comida que você come, a roupa que você veste, a maneira que você pensa, tudo é influenciável. Se eu for trazer aqui para a prática, com certeza em algum momento você já escutou, por exemplo, que acordar cedo vai fazer bem para você. Com certeza você já escutou que comer determinados tipos de comida é mais saudável para você do que outras. Talvez você tenha visto algum vídeo que a roupa da pessoa te chamou a atenção, você gostou daquele estilo e logo quando você foi fazer compras, você ficou procurando esse determinado estilo. Sei lá, o corte de cabelo, o sapato, o filme que você consome. De repente alguém te indicou e você foi influenciado a assistir aquele determinado filme. Então, de fato, a gente é influenciado a todo momento. E se eu pegar essa palavra influência na sua origem, significa fluir para dentro. Ou traduzindo de uma forma mais prática, é a capacidade que o outro, que uma ideia, que alguma coisa tem de mudar a forma como nós pensamos, nos comportamos, sentimos e agimos. E no final das contas, é tudo que compõe a gente. Então imagina, eu tô aqui falando esse vídeo pra você, você tá aqui consumindo esse conteúdo, você tá me ouvindo de alguma forma e isso pode te influenciar para o bem ou para o mal. Eu e você, a gente tem que realmente se perceber o quanto que até determinado ponto a gente consegue ter controle sobre a nossa vida. Então, dando aqui um exemplo prático. Quantas pessoas, quantos de nós sabe que, por exemplo, as redes sociais tem a ferramenta de controle de tempo? Quantos de nós utiliza essa ferramenta para controlar de fato o tempo? E por que eu falo isso? Porque a gente simplesmente negligencia, como eu disse, essa capacidade que a gente tem de ser influenciado, porque no final das contas a gente pensa, não, eu sei que tá aqui essa ferramenta, no momento que eu quiser, eu pego ela, coloco ali o tempo e começo a controlar o tempo. Só que quantos de nós realmente faz? Por a gente achar que no momento que a gente quiser, a gente consegue fazer isso, a gente negligencia o fato de que a gente está sendo influenciado de alguma forma. E o ponto que eu quero trazer aqui é justamente essas sutilezas que a gente ignora por achar que tem o controle. Só que, na verdade, a gente ignora que o nosso cérebro, ele não vai trazer à tona a memória tudo aquilo exatamente que a gente precisa, porque pensa, são muitas coisas, são muitas áreas e o nosso foco ele é extremamente limitado, direcional, porque a gente não tem como focar em várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma ilusão. Essa conversa de que a gente pode fazer, principalmente a gente mulher, né? A gente tem esse paradigma de que a gente é multitarefa. Só que na realidade não. O que ocorre no nosso cérebro é só uma troca de atividade. A gente sai de uma e vai para outra. Mas a gente não consegue se concentrar 100% em uma coisa ao mesmo tempo. E é por isso que muitas vezes a gente negligencia. A gente acha que dá conta de tudo, de que consegue fazer tudo. E aos poucos a gente vai se influenciando nessas sutilezas. E quando a gente para perceber, a gente já procrastinou, deixou de fazer, perdeu o controle e é assim que vai acontecendo. Então, uma das coisas que eu acredito e que eu estou fazendo, né, na verdade, desde o dia 31 de março, uma decisão que eu tomei justamente para estar de acordo com aquilo que eu programei foi me distanciar ainda mais das redes sociais. Porque veja, eu tinha estabelecido 15 minutos, né, coloquei lá na ferramenta, tem um bom tempo isso, só que eu fui percebendo que eu tava passando mais 5, e daqui a pouco mais 5, e daqui a pouco já não eram 15, eram 20, daqui a pouco era 25, era 30. E eu me dava essa desculpa de que não, eu só vou dar uma olhadinha aqui em tal coisa. Não, eu só vou, né, buscar aqui tal informação e saio. E simplesmente quando você entra, você se distrai. Então, você acaba perdendo esse controle. E aí, uma das coisas que eu tinha planejado para minha vida foi justamente me concentrar mais, né, na minha leitura,
exercitar aquilo que eu tô lendo e colocar em prática. E o último livro que eu li foi o livro do Greg McKeown, né, que se chama Essencialismo, talvez você já tenha ouvido falar. E ele fala muito sobre a gente focar no que é essencial para a nossa vida. E não tem como, eu acredito, né, a gente fazer isso sem estar 100% no estado de presença. Claro, eu não tô falando que você vai viver a sua vida concentrada em uma coisa, né? Não tem como. A gente somos seres criativos, a gente precisa, né, pensar, interagir. O que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou usar redes sociais especificamente só para trabalho. Esse mês de abril eu me fiz um desafio de me afastar das redes sociais justamente para ter esse estado de presença e consciência na minha vida. Não porque eu estou sentindo que eu estou perdendo completamente o controle das coisas, não. Como eu disse, eu percebi que eu tava nesse de mais 5 e mais 5. É como se fosse o início. Então, justamente por perceber isso, eu disse, não, cara, deixa eu me afastar ainda mais disso daqui e entender quais são as outras coisas que podem estar me influenciando e que de repente eu não tô percebendo, justamente para entender o que tá me paralisando, o que tá travando na minha vida. E gente, sério, uma das coisas que eu preciso falar pra vocês é o quanto que, quando a gente tá presente na nossa vida, a gente consegue se concentrar em soluções pra nossa vida no dia a dia. É uma coisa assim, ó, é uma maravilha. Só que ainda assim, não significa dizer que você se retirando das redes sociais completamente, você vai resolver 100% das coisas, não. A vida, ela é bem mais complexa que isso. Mas o meu ponto aqui com você é justamente deixar claro que redes sociais ou qualquer outro tipo de estímulos não é o problema. E que se eu pudesse de verdade te dar um conselho, te incentivar a fazer alguma coisa esse mês, é justamente você se afastar de tudo aquilo que te distrai e te influencia sem você perceber. Olha, a gente tá entrando agora em abril. 3 meses já se passaram. Mas ainda assim a gente tem um ano todo para se concentrar nas coisas que realmente são importantes pra gente. Eu acredito que se você está aqui nesse vídeo é que você tem sim ganhado consciência sobre como que as redes sociais têm afetado a nossa saúde mental. Só que ainda assim, talvez você tenha começado, você tenha se afastado e por alguma coisa você talvez tenha voltado a consumir redes sociais, tenha voltado a ficar com velhos hábitos que você não gosta e tem perdido o controle. Quem nunca, né, começou e não conseguiu ir adiante com aquilo que se programou, mas deixa eu te dizer, se você está tentando realmente firmar um hábito, um compromisso com você, se você não quer perder o controle, não existe nada melhor do que você estar presente na sua vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender quando passar abril de dizer, olha, eu fiquei mais presente na minha vida, eu prestei mais atenção nas coisas que eu precisava prestar. Então, se eu puder te incentivar de alguma forma que você elimine isso da sua vida, esteja sempre com um caderno na mão de preferência, um caderno de anotações ou um diário, e nele coloca tudo que você está pensando e sentindo e principalmente as suas maiores dificuldades. Eu quero trazer um vídeo posteriormente só sobre como eu uso hoje em dia, né, esse caderno de anotações, diário, ou o que muitas pessoas chamam de journaling, né, que é justamente você colocar no papel tudo aquilo que você está pensando. Mas enfim, eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você. Se sim, deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.